E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, o Senhor Jesus respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então, não há salvação sem entrar pela porta estreita. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Qual o critério para se entrar pela porta estreita? Há um critério. Será que o critério é o amplo conhecimento bíblico? Será que o critério para entrar pela porta estreita, será que são os anos na igreja? Não, não tem nada a ver. Não são os anos na igreja, não é um amplo conhecimento bíblico. O critério para entrar pela porta estreita é a palavra. É a palavra. Porque quem tem palavra tem um voto. E o voto requer sacrifício. Não existe voto sem que haja sacrifício. Então, a condição para entrar pela porta estreita é o voto. Agora, tratando-se da porta estreita, ontem passamos por ela, hoje estamos passando por ela, e amanhã vamos continuar passando por ela. Vamos continuar até a volta do Senhor Jesus ou até a nossa partida. Quando existe um voto, quando existe um compromisso, voto de fidelidade, de compromisso com Deus, então se vive de acordo com a palavra de Deus, se vive sacrificando a própria vontade, para que prevaleça sempre a vontade de Deus. Então é normal para a pessoa que tem um voto, por causa da sua palavra, é normal sacrificar o pecado, é normal sacrificar as falhas, os erros, é normal abandonar. Então, por causa desse voto, aonde a palavra é empenhada, então se passa por uma porta que é estreita. O Senhor Jesus, ele continua falando: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, ela é estreita, mas hoje está aberta. Um dia será cerrada, um dia será fechada, e começar de fora a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. A pessoa pode estar na igreja, a pessoa pode se beneficiar da fé, alcançar benefícios econômicos, físicos, familiares, sentimentais, ela até pode alcançar,
mas é o voto que nos faz sermos conhecidos por Deus. Você é conhecido por Deus através da sua palavra. Eu sou conhecido por Deus através da minha palavra. Talvez o mundo não te conheça, talvez ninguém te conheça, talvez a sua palavra não tenha valor, importância para ninguém, mas para Deus tem. Como Ele é palavra, Ele é a palavra, Ele conhece a importância da palavra, Ele conhece o valor da palavra. Então, aqueles que são conhecidos não pela igreja, não, aqueles que são conhecidos não por bispos, pastores ou obreiros, mas que são conhecidos pelo próprio Deus, são aqueles que têm um voto. E uma vez, como está escrito aqui, vós todos os que praticais a iniquidade, uma vez que haja a prática da iniquidade, uma vez que haja a dependência do pecado, o vício do pecado, a escravidão ao pecado, então é porque não existe voto. Porque quem tem um voto, ainda que seja pecador, não é escravo do pecado. Quem tem um voto, ainda que seja pecador, não é dependente do pecado. Ainda que seja pecador, quem tem um voto, não é escravo do pecado. E aqueles que até chamavam o Senhor Jesus de Senhor, eles não tinham o voto. Aí ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque, e quem? E Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Então, quando o Senhor Jesus se refere a Jacó, isso nos faz lembrar do voto que ele fez. No voto que ele fez, ele pediu proteção. No voto que ele fez, ele pediu pão. No voto que ele fez, ele pediu roupa. E no voto que ele fez, ele pediu para tornar a casa do Pai em paz. Ele queria em paz voltar para a casa do Pai. Ele sabia que sem um voto, isso seria o quê? Impossível. Seria impossível. E a mesma coisa acontece com a casa do Pai Celestial. A casa do Pai Celestial, ela tem uma porta, e essa porta é estreita. Então, aqueles que querem entrar na casa do Pai Celestial, para permanecer ali por toda a eternidade, isso será possível também através de um voto. Então, um voto com Deus vai muito mais além do que ser fiel nas primícias. Um voto com Deus vai muito mais além do que derramar o azeite na pedra como expressão de fé. Um voto com Deus é um compromisso. A pessoa assume o compromisso, e ela apresenta para assumir o compromisso o que ela tem de maior valor nesse mundo que se toca, nesse mundo que se vê. Porque o que você tem de maior valor
não é esse carro zero aqui no estacionamento, ainda que seja zero, ainda que seja importado. O que você tem de maior valor não é o apartamento de luxo aonde você mora, ou a mansão aonde você mora, não. O que você tem de maior valor é a sua palavra. Qual é o valor de um homem sem palavra? Qual é o valor de uma mulher sem palavra? É na palavra que nós podemos ver o caráter que tem crédito, a credibilidade da pessoa, ou podemos ver o caráter duvidoso. É na palavra. Então, são aqueles que fazem um voto com Deus, que dizem assim: eu matei, mas eu não vou matar mais. Eu roubei, mas eu não vou roubar mais. Eu traí, muitas vezes, mas eu não vou trair mais. Eu me prostituí a vida inteira, mas eu não vou me prostituir mais. Eu menti. Na realidade, eu menti não apenas com os meus lábios. A minha vida sempre esteve apoiada na mentira, mas a partir de hoje eu não vou mentir mais. E como prova do voto que eu assumo, eu me batizo nas águas para remissão dos pecados. Eu me torno pela fé. Eu me torno pela fé uma nova criatura, porque a partir de agora eu vou viver de acordo com a palavra de Deus. Então, é essa pessoa que tem esse voto, que ela consegue diariamente passar por essa porta, que é o quê? Mas que é a porta da casa do Pai Celestial, que é a porta da eternidade. Então, como Jacó sabia que era impossível voltar para a casa do seu pai sem ter um voto, será que você sabe? Será que você já entendeu que é impossível você ter a eternidade sem ter um voto com Deus? Nós colocamos um testemunho no domingo passado, e no testemunho o Senhor falava que estava na igreja há 2 anos, e que não era dizimista, mas também não adiantaria ser dizimista, porque ele traía a esposa. Então muitas pessoas até apresentam o dízimo, muitas pessoas até derramam azeite, mas elas não têm um voto com Deus. Elas não assumiram ainda um compromisso com Ele, não empenharam ainda a palavra. Quando você o faça, se é o seu caso, quando você o faça, esse voto dará condições para que você constantemente passe por essa porta estreita e venha um dia herdar a eternidade, a salvação da sua alma. Mas você pode ter certeza que não haverá salvação se não houver um voto de compromisso, uma entrega total, completa e perfeita. E se hoje você toma essa decisão, a partir de hoje você já estará pronto para um dia voltar para a casa do Pai Celestial.